Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo Numérico. O meu nome é Aníbal Tavares de Azevedo e eu vou ser o professor de vocês ao longo desse curso, tá? Então esse curso foi pensado para ter uma série de dinâmicas que vão ser utilizadas para que você possa participar e você possa dessa forma aprender o conteúdo que está sendo falado, que está sendo ministrado aqui, tá bom? Então aqui a gente vai começar, pessoal, o nosso curso pelo módulo 1, tá? Nesse módulo 1 a gente vai ter o que a gente chama de análise de arredondamento em ponto flutuante, tá? Vocês vão verificar ao longo das várias aulas desse módulo o motivo dessa figura, né, que é um efeito dominó, né, como se você tivesse um efeito dominó ali, uma peça derrubando a outra. Então, ao final do curso a gente vai comentar um pouquinho mais sobre essa figura e vocês vão entender o porquê dessa figura utilizada para representar esse módulo. Bom, a nossa primeira aula, pessoal, é a aula de motivação, que eu acho que é muito importante antes da gente começar o conteúdo, é entender propriamente por que a gente está estudando esses conteúdos, né? E, basicamente, pessoal, a nossa motivação vem do seguinte. Se a gente criar um código em Python, a gente vai fazer isso agora, a gente vai verificar uma coisa muito interessante, tá? Que é o seguinte, a gente vai verificar a precisão da nossa máquina. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, que a gente poderia fazer, eu vou mostrar para vocês como que você pode fazer isso em Python, é fazer esta soma, né? Somar esses três valores e verificar se vai dar 0,3, tá? A expectativa nossa é que dê 0,3. Se eu somar 0,1, 0,1 e 0,1, dê 0,3, tá? Por outro lado, se eu fizer o seguinte, imagina que um valor x de i é igual a 0,5. Se eu pegar esse valor x de i e fizer uma soma desse valor 30.000 vezes, somar esse valor 30.000 vezes, a minha expectativa é qual? É que esta soma me fornecerá o valor de 15.000, tá? Então, ok até aqui. E se eu pegar o valor 0,1 e somar 30.000 vezes também, a minha expectativa é que esta soma, o resultado a ser produzido será 3.000, tá? Então o que eu vou fazer? Diante desses três experimentos, eu vou resumir a nossa expectativa nesta tabela aqui do lado, tá ok? Então a gente vai pegar essas três perguntas, vai fazer o código agora em Python, usando o Google Colab, e vai fazer a verificação acerca do quê? Acerca da precisão com que a nossa linguagem de programação, no caso Python, vai ter ao fazer essas contas. Será que esse resultado vai ser verificado, né? Esses três resultados que estão dados aqui nessa tabela? É isso que a gente vai fazer agora. É esta verificação que nós vamos fazer agora. Então, você tem que criar esse código para fazer essas três verificações. Vamos fazer junto então, pessoal, porque eu acho que é importante, e isso vai ser uma vertente ao longo do nosso curso, de prática. A gente faz tem um experimento, no caso aqui tem um experimento, e a gente quer fazer o quê? Quer verificar qual vai ser o resultado desse experimento, tá? Então aqui no caso eu vou digitar no Google Colab, tá? E aqui vocês podem verificar que o primeiro resultado vai ser o seguinte: se eu clicar nesse link e tiver logado na minha conta Google, como é o caso aqui, eu vou ser então capaz de criar um documento no meu Google Drive, só que esse documento, pessoal, vai ser o que? Um código em linguagem de programação Python, tá? Então, isso é importante, porque a gente vai usar muito esse recurso ao longo do curso. Por que eu estou usando isso? Porque eu estou usando o servidor da Google para rodar os meus programas. Então eu não tenho problema de instalação, problema de configuração, problema de sistema, problema de máquina, porque eu estou rodando na nuvem do Google, maravilha. Então não tem problema de segurança, problema de senha, problema de não sei o que, não tem nada disso, tá? Em princípio. Enfim, então aqui eu vou botar, pessoal, eu vou botar o módulo, né? Nós estamos no módulo 1, eu posso renomear esse documento e vou botar aula 01, tá? Então lembrando aí, pessoal, vou botar A01, pronto, fica mais fácil assim. Esse código vai estar na descrição do vídeo,
Então, se você tiver dúvida, se você tiver insegurança, problema, você pode acessar esse código, mas a minha sugestão é que você tente fazer comigo, tente pensar junto comigo e tente divide a tela no meio, põe de um lado o videozinho, põe do lado o seu Google Colab e tem que botar a mãozinha para fazer o exercício para aprender. Vai ser importante, tá? Então vamos lá, ó, pessoal. O primeiro experimento nosso, se vocês bem lembram, ou se vocês não lembram, não tem problema nenhum, eu vou fazer o truque do dividir a tela, eu vou apertar a tela do Windows, eu estou no Windows, né? E apertar para a esquerda. E aqui, ó, vou apertar para a direita. Pronto, ó, dividir a tela. Você pode fazer isso também, pode tentar isso também, tá, pessoal? Então vamos lá, o primeiro experimento nosso é o que? É somar 0,1, 0,1 mais 0,1. Então eu vou criar uma variável, e essa variável eu vou fazer a soma desses três valores. Repare, pessoal, que na língua inglesa, casa decimal eu represento com ponto. Né? Embora em língua portuguesa eu tenha aqui o ponto para representar quando eu tenho mil, né? Milhar, enfim. Então eu represento casa decimal aqui na língua inglesa, e toda a linguagem de programação está em inglês, eu tenho que usar ponto. Tá? Então eu vou fazer esse primeiro experimento aqui, pessoal, aproveitando e já mostrando para vocês como é que é o ambiente do Google Colab, que é um ambiente onde você pode rodar códigos de programação em Python. Tá? Se você não sabe Python, se você nunca viu falar, nunca vi nem comi, não é só ouço falar, né? Que nem a música do Zeca Pagodinho. Então vai aparecer um card aqui, pessoal. Tem um curso meu de Python, bem interessante, com vários projetos, bem detalhado. É totalmente gratuito, sem propaganda, sem chatice de propaganda. Enfim, você pode ir lá e se você tiver dúvida, insegurança, mas eu não sei nada de Python, então vai lá, faz o curso, corre, vai fazer maratona de Python, tá? Enfim, já tá dada a dica, hein? Vamos lá, ó. Então aqui, ó, olha só que interessante, pessoal. O nosso resultado aqui não deu exatamente 0,3. Vocês reparem que aqui no finalzinho deu um 0,4 aqui, né? Lá no finzinho lá apareceu alguma coisa que não deveria aparecer, né? Enfim, então, ok. Então, a gente já viu aqui que nesse primeiro experimento teve um pequeno problema, tá? E é nesse problema que a gente vai trabalhar, que a gente vai construir todo este módulo 1, tá? Enfim, a gente vai ter que ver alguns conceitos, vai ter que entender algumas coisas para entender por que esse resultado não bateu com o que a gente esperava, tá? Outra forma de imprimir o conteúdo de uma variável, pessoal, é usando o comando print. Então aqui no caso eu estou mandando imprimir um texto, porque o que está entre aspas duplas é um texto, e além do texto eu quero imprimir o conteúdo de uma variável. Então, por exemplo, se eu quisesse só imprimir o conteúdo de uma variável, eu poderia usar o comando vol aqui, print vol, né? Mas agora eu quero colocar, além do conteúdo da variável, eu quero dizer, olha, esta variável chamada val tem um conteúdo, e aí eu tenho que transformar aqui em string, tá, pessoal? Por quê? Porque esse cara aqui é uma string e esse cara é um número. Então, eu não posso só somar string com número que vai dar erro. Eu tenho que somar string com string ou número com número. Se eu somar string com número, vai dar ruim. Então, ó, tá vendo? Eu peguei o conteúdo da variável val, transformei numa string, somei com a string val e ele falou, olha, val é igual a este valor, que a gente ainda não sabe porque está dando este pequeno errinho, né? Mas é um erro, viu, pessoal? Muito bem. Então agora eu vou continuar, vou fazer o meu segundo experimento. No meu segundo experimento, eu vou colocar o que? Lista 1, 0.5 vezes n. Então, o que é isto, pessoal? Eu estou colocando aqui o seguinte, esse n vale 30 mil. Então, ao invés de eu pegar, só vou mostrar aqui, por exemplo, se eu quisesse fazer, vamos mostrar aqui, se eu quisesse fazer uma lista de valores, tá? Uma forma seria eu escrever um por um. Né? Deixa eu imprimir aqui. Obviamente tem que mandar imprimir, senão não vai dar para ver o que tem lá. Ou você poderia escrever só o nome da variável. Mas eu acho que é melhor a gente, digamos assim, utilizar essa forma de sempre usar o print, tá, pessoal? Então, tá vendo? Posso inserir um por um. Agora imagina inserir 30 mil valores um por um. Não vai dar, né, pessoal? Não é interessante. Tem uma outra forma. O que eu faço aqui? Ponho isso vezes n. Não é que ele vai multiplicar esse valor por n, mas ele vai replicar esse valor n vezes. Ou seja,
a nossa lista vai ficar bem grandinha, vai ficar com 30 mil valores iguais a 0,5. Tá? Legal. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma segunda lista, lista 2. Não, vamos fazer só com essa lista, depois eu mostro ali, tá? Então agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou mandar um print de lista 1 para a gente ter certeza, né? Ninguém vai contar 30 mil valores, enfim. Você poderia fazer o teste com um valor menor, por exemplo, 10, 5 e ver que é de fato isso que vai ocorrer, tá? Vou deixar como sugestão para você tentar verificar isso que eu estou falando, que tem de fato 30 mil valores ali. Não, por favor, não conte. Faça o experimento com N menor, ok? Então aqui, ó, len, lista 1. O que é esse comando len, pessoal? Ele te dá o tamanho, ou seja, o número de elementos contidos nessa lista. Então é uma forma de você não ter que contar um por um, né? 1, 2, 3, não. Ó, tem 30 mil elementos e aparentemente todos são iguais. Olhando para os primeiros, são todos iguais, tá? E finalmente, pessoal, eu tenho um outro comandinho bem útil nesse caso, que é o soma, sum. Então, se você quiser somar os elementos de uma lista com valores inteiros ou reais, como é o caso aqui, ele faz isso com esse comandinho sum. E aí, ó, bateu o nosso experimento, deu certo. Ó, o primeiro deu errado, ok? Mas o segundo não deu problema, tá? Então, isso aqui é o primeiro experimento, o segundo experimento, desculpe. O terceiro e último experimento, pessoal, vai ser o quê? Tcharam! Vamos fazer aqui a lista 2. E agora, vamos lá. Ó. Então aqui, ó, eu vou pegar e vou fazer com 0,1 agora. E eu quero ver o que vai dar. Ó. Então vamos ver o resultado. Ó. Ele botou 15 mil, tá? Então veja o seguinte, ó. Aqui print lista 2, né? Então esse lista 2 aqui, pessoal, é esse cara aqui, ó, que tem 30 mil elementos. E se eu somar esses 30 mil elementos 0,1, não vamos obter 3 mil. Não vai dar. Vai dar quase, né? Mas tem um erro. Tem um problema de precisão numérica, que é o que a gente vai estudar. Por que acontece isso, né? Então, esse primeiro experimento é para fazer uma provocação. Falar, olha, você está usando o computador? Cuidado, tem uma precisão numérica. Tem algumas situações em que as operações que você realiza têm, as operações aritméticas, enfim, tem um erro intrínseco ali nessa operação. Né? No computador não tem precisão infinita. Ok? Então, pessoal, essa é a primeira aula, para já deixar você com uma pulga atrás da orelha. A segunda aula vamos ter um outro experimento que vai te deixar com uma segunda pulga atrás da orelha, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham achado interessantes as provocações e que esse curso abra novos horizontes para você olhar o computador, as operações aritméticas, enfim, com outra cabeça, com outra forma de enxergar. Esse é o propósito desse curso aqui, tá? Então, obrigado, não percam a segunda aula, pessoal, e espero vocês lá. Tchau!